Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos aqui da Fisher Fields. Estamos aqui mais uma vez com um tutorial gratuito e maravilhoso para vocês. Dessa vez nós vamos fazer esse macacãozinho ou jardineirinha, como você preferir chamar aí, em crochê para bebê, tá? Então é uma peça de vestuário infantil. E aqui você pode optar tanto pelo fio Midas da Fisher, tanto pelo fio opaque. O fio Midas, ele vai ter esse aspecto mais brilhoso, tá? Um toque mais de seda. É um fio de poliamida. Tem um toque geladinho, mais sedoso. Então, ele tem esse toque mais lisinho. O fio opaque também é de poliamida, porém uma poliamida texturizada. Então, ele vai ter esse aspecto mais opaco e um toque mais aveludado. Então, ele tem esse toquezinho mais macio, já o fio Midas já tem esse toquezinho mais lisinho, mais sedoso, tá? Você pode escolher qualquer um desses dois que o acabamento da sua peça vai ficar maravilhoso. Lembrando que o opaque, ele também tem uma tecnologia de termorregulação que dá mais respirabilidade para a sua peça, deixando a peça confortável para ser utilizada em qualquer estação do ano. Essa primeira peça aqui, que é o tamanho RN, eu fiz no fio Midas. Olha só que lindo que fica um toque geladinho. Eu optei pelo fio Midas para essa peça, porque aqui onde eu moro, em Goiás, é muito quente e o fio Midas tem esse toque mais geladinho. Então, o Isaac, ele ficou com essa peça bem fresquinha, com esse toque geladinho aqui, bem confortável no nosso estado, que é muito, muito quente, tá? Então, ficou perfeito para estar utilizando aqui. Com vocês no vídeo, eu vou estar utilizando o opaque, tá? Na cor natural, esse branco maravilhoso, com esse toquezinho mais aveludado, esse toque mais aconchegante, que também fica perfeito, ideal para estar fazendo vestuário de bebê, tá? Aqui não teve nenhuma alergia, né? Não teve nenhum problema em estar utilizando o fio de poliamida. Então, pode fazer tranquila essa peça aí para o seu bebê estar utilizando. Aqui, para o fio Midas, para essa peça eu utilizei 2,5 rolos do Midas, tá? E o opaque eu utilizei um rolo da versão de 250 gramas e ainda sobrou isso aqui do fio, tá? Esse daqui é um tamanho RN, esse daqui é um tamanho de 1 a 3 meses, tá? Dependendo aí do tamanho do seu bebê, né? Então, você vai estar medindo aí PM. Eu vou estar deixando para vocês as medidas embaixo também na descrição do vídeo para vários tamanhos aí, tá? Então, para a peça, nós vamos precisar do fio à sua escolha, agulha de crochê. Para o fio opaque, eu vou estar utilizando uma agulha de 3 milímetros, tá? Tesoura, agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates, marcadores de pontos para a gente fazer as marcações ali na nossa peça e, um isqueiro para a gente estar fazendo o acabamento também, né? O arremate da nossa peça. Você também vai precisar de botões, tá? Ó, botõezinhos aqui para fazer o fecho ali da parte de trás. E esses são todos os materiais necessários. Antes de ir para o nosso tutorial, já quero pedir para você clicar no botãozinho vermelho logo aqui embaixo, se inscrever aqui no canal da Fisher, que a gente sempre está trazendo novidades para vocês. Ativa o sininho de notificações, porque dessa forma você fica por dentro de todas essas novidades, você é avisada e não vai perder nenhum conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui, tá bom? Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar então a nossa peça, vamos começar pela barrinha da perninha e vamos subindo, finalizar a peça lá em cima nas alças, tá? Aqui eu vou estar trabalhando o tamanho de 1 a 3 meses, que é um tamanho P, então vai servir mais ou menos aí de 1 a 3 meses, depende muito do tamanho da sua criança ou da criança para quem você vai estar fazendo essa encomenda. Estaremos deixando para vocês na legenda os demais tamanhos, tá? Você vai seguir sempre trabalhando os mesmos pontos, porém você vai adaptar somente as medidas. Então, aqui, para o tamanho de 1 a 3 meses, nós vamos começar pela barrinha da perninha e nós vamos precisar de 20 centímetros. Então, nós vamos fazer correntinhas até chegarmos ao tamanho de 20 centímetros. Eu vou girar aqui o meu fio, laço. Fecho aqui o primeiro nozinho e aí você vai seguir fazendo correntinhas
por toda a sua peça, até chegar aos 20 centímetros que a gente precisa aqui. Finalizei aqui, ó, os 20 centímetros, ó, 20 centímetros, com um total de 46 correntinhas, tá? Quando você for fazer a sua, lembre-se sempre de deixar a numeração par, tá? Das suas correntinhas. Finalizou aqui, você vai virar a parte de fora aqui das correntinhas, a parte de baixo, você vai deixar aqui pra cima, bem retinho, gira, e aqui, ó, de cima pra baixo, você vem na primeira correntinha, laça, passa aqui a sua agulha, laça o fio ali que tá vindo do rolo, fecha um ponto baixíssimo aqui. Dessa forma, ó. Aqui você ficou com a abertura da perninha. E aqui você vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E por toda a peça aqui agora, você vai fazer ponto alto. Um ponto alto para cada pontinho aqui da correntinha, tá? Pega sempre a alcinha aqui de trás dessa correntinha. Não deixe esse ponto muito apertado. E vai fazendo seus pontos altos. Até chegar lá no último ponto. Contorna aqui toda a peça com os pontos altos. Finalizou aqui os pontos altos, agora nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, na terceira alcinha aqui das correntinhas, nós vamos passar a nossa agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Fechou o ponto baixíssimo, nós vamos subir 2 correntinhas. E vamos começar a próxima carreira, onde nós vamos fazer pontos altos, porém entrelaçando os pontos altos da carreira aqui de baixo. Então, lacei aqui para fazer o ponto alto. O primeiro eu passo lá por baixo do ponto e faço um ponto alto aqui em cima dele. O segundo eu vou vir aqui, ó, por dentro da peça, tá vendo? O segundo, eu vou vir aqui por dentro da peça, então, eu venho com a minha agulha aqui, ó, por dentro lá da peça, passo a minha agulha aqui na frente do ponto e fecho o ponto alto lá dentro da peça. Que é o que vai formar a barrinha ali da nossa jardineira. O próximo por fora, ó. O próximo por dentro. Dessa forma, você vai intercalando até chegar ao final. Por fora, por dentro da peça. Por fora, por dentro da peça, tá vendo? Finalizou aqui, ó, o último ponto, você faz pegando ali por dentro nas correntinhas, tá? Lembrando que essa parte aqui vai ser padrão para todos os tamanhos. Então, você vai fazer essas 2 carreirinhas aqui. Elas ficam com quase 1 centímetro, aqui, meio centímetro mais ou menos. Lembrando que, se você quiser fazer essa barrinha maior, é só seguir fazendo esse ponto aqui, esse trabalho, tá? Agora, nós vamos fechar aqui, ó, temos 1, 2 correntinhas, nós vamos fechar na alcinha aqui do primeiro ponto, tá vendo? E vamos fazer 2 correntinhas. Essas correntinhas aqui, a partir de agora, serão somente para dar início à nossa carreira, elas não vão contar como ponto alto. Aqui, nós precisamos subir uma altura de 5,5 centímetros para esse tamanho aqui que eu tô trabalhando, até formar o gancho. Então, nós vamos fazer uma primeira carreira toda de ponto alto,
Ó, você volta aqui, ó, nesse mesmo espacinho que você acabou de fazer esse ponto baixíssimo para fechar a carreira. Faz um ponto alto. Vai ficar como um aumento aqui, a correntinha com o primeiro ponto alto, tá? E os demais pontos você segue fazendo um ponto alto para cada pontinho. Você vai fazer essa primeira carreira. E aí, nós vamos seguir trabalhando a medida ali, porque nós vamos subir aqui algumas carreiras e depois nós vamos começar a formar o gancho, que é essa partezinha aqui da abertura do meio da perna. Percebe que aqui ele começa e vai se abrindo, tá vendo? Ó, ele vai formando esse V aqui, vai abrindo para formar essa aberturinha da perna. Então, é o nosso gancho. Então, vamos fazer a primeira carreira aqui em pontos altos e depois nós vamos começar a fazer os aumentos para formar o nosso gancho, tá? Chegou aqui no final, ó, tem as duas correntinhas, você não trabalha nelas, você vai trabalhar aqui na alcinha do ponto alto. Faz o ponto baixíssimo, sobe as duas correntinhas, e aqui você volta no mesmo espaço onde você fez essas correntinhas e faz um ponto alto. Você vai seguir fazendo pontos altos até chegar lá no último ponto. Chegou lá no último ponto, nós vamos fazer um aumento, que é o aumento que vai começar a formar o gancho aqui da nossa peça. Lembrando que, se você quer que a perninha aqui tenha um comprimento maior, é só subir mais carreiras sem aumentos, depois você inicia o gancho, tá? Chegou aqui ao final da carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, aqui no último ponto. Uma, duas correntinhas aqui, você vem na alcinha do primeiro ponto e fecha aqui. A partir de agora, você sempre vai finalizar com um aumento, até chegar na altura desejada. Essa peça nossa aqui, esse tamanho que a gente está produzindo, nós precisamos de 5,5 centímetros. Então, eu vou subindo, sempre fazendo aumento no último ponto, até chegar nessa altura. Serão mais ou menos entre 5 ou 6 carreiras aqui com o aumento. E aí, essa peça aqui, ela vai começar a abrir desse lado de cá, fazer a curvinha para poder formar o gancho, tá? Então, aqui você sempre vai repetir o mesmo processo, até chegar na altura que você precisa. Finalizei aqui, então, eu tenho aqui a altura que eu desejo, tá? Fiz 6 carreiras aqui com aumentos, ó. E aí, ficou com mais ou menos aqui 6 centímetros, tá? O tamanho aqui era 5,5, mas como é o ponto alto, acabou ficando meio centímetro maior, não tem problema, tá? Você vai ficar com a perna do macacãozinho aqui um pouco mais compridinha. Você vai fazer a primeira e vai cortar, ó, já estou com a minha aqui. E aí, você repete o mesmo processo aqui na segunda e não corta o fio, porque agora nós vamos emendar as duas. Percebe que aqui, ó, onde a gente foi trabalhando os aumentos, a peça cresceu, tá vendo, ó? Ela veio crescendo nessa pontinha aqui, onde vai formar ali o meio da perninha da nossa peça. Então, aqui, ó, nós vamos unir as duas, tá? Para dar o espacinho aqui do meio, nós vamos fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, tá? Para todos os tamanhos, você vai fazer as 4 correntinhas. Aí, você pega a outra peça desse ladinho aqui, que ficou mais apontado, tá? Nós vamos unir aqui, ó, no ponto ao lado do aumento. Então, aqui no primeiro ponto da carreira, tá? Quando você for finalizar, faz a simulação da alcinha aqui. E nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Sobe 2 correntinhas, que não vão contar como ponto, tá? Da mesma forma que a gente veio trabalhando aqui na perninha. No mesmo espaço aqui, onde você acabou de fazer essa correntinha, você vai fazer o ponto alto.
E para cada ponto aqui da base, você vai fazer um ponto alto, até chegarmos lá nas correntinhas. Chegou aqui, ó, ao final da carreira, temos as nossas correntinhas. E vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Então, serão 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. E pegando sempre só essa alcinha de cima, tá? 4. Aí, agora, nós vamos iniciar novamente nessa carreira aqui. Aqui, ó, nessa alcinha, da onde tá saindo a minha correntinha, a gente faz um ponto aqui também, tá? Ó, pra ficar fechadinho, não ficar um buraco enorme aqui no meio da nossa peça. E aqui, novamente, vamos fazer um ponto alto para cada ponto aqui dessa perninha, até chegarmos lá no outro lado da correntinha. Chegando aqui ao final, ó, nós vamos fazer 4 pontos altos no outro lado das correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Temos aqui as duas correntinhas do início, 1, 2, pula elas e vem aqui e faz o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Sobe novamente 2 correntinhas e agora você vai fazer pontos altos, sendo um ponto alto para cada pontinho da base, até chegar à altura desejada. Nesse tamanho aqui que nós estamos trabalhando, nós vamos fazer até chegar a 14 centímetros. E aí, nós vamos começar as diminuições, tá? Então, você vai seguir carreiras de ponto alto, sendo um ponto alto para cada ponto da base, sem aumento, sem nenhuma diminuição, somente um ponto para cada ponto, até chegar na altura desejada. Eu vou fazer aqui os 14 centímetros e volto para a gente dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizei aqui os 14 centímetros de altura. Agora, nós vamos fazer mais 4 centímetros, porém, sempre colocando 2 diminuições aqui nas laterais. Então, você vai seguir fazendo os pontos altos da mesma forma que a gente já vem trabalhando. Até chegar aqui na lateral. Deixa a lateral assim, ó, bem vincadinha pra você saber. E aí, você vai fazer 2 diminuições aqui em cada lateral, tá? Chegando aqui na lateral, vamos fazer a diminuição, ó. Fiz até aqui, ó, tá vendo que tá vincadinho? Serão 2 diminuições. Então, a primeira, você passa o seu fio, ó, como se você fosse fazer o seu ponto alto, aí você fecha só a primeira parte. E aí, você já vem para o próximo ponto e fecha a primeira parte desse ponto. Ficou com 3 laçadas aqui na sua agulha, fecha essas 3 laçadas. Aí, faz a segunda da mesma forma. Fecha a primeira parte do ponto alto. No outro ponto, também fecha a primeira parte, ficou com 3 laçadas na agulha. Fecha essas 3 laçadas. Fez as 2 diminuições, você vai seguir fazendo pontos altos até chegar aqui na outra lateral, onde você vai fazer 2 diminuições também. E aí, você vai seguir repetindo esse processo por mais 4 centímetros, tá? Serão mais ou menos aí entre 3 e 4 carreiras, vai depender muito aí da tensão do seu ponto. Você vai subir, nós vamos ficar com um total de 18 centímetros aqui na subida do corpinho na subida do corpinho da nossa peça. E aí, nós vamos fazer a carreira de acabamento já para subir a abinha aqui da nossa jardineirinha, tá?
Então, eu vou finalizar aqui essa parte e volto pra gente dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizei aqui, o meu deu 4 carreiras aqui com diminuições, tal. Você vai fazer as diminuições aqui nas laterais, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer um acabamento da mesma forma que nós fizemos aqui embaixo, pra cinturinha aqui em cima. Então, o primeiro passo vai ser fazer uma carreira toda de ponto alto, sem nenhum aumento. Finalizei aqui a carreira de ponto alto, agora eu vou fazer o fechamento aqui, da mesma forma que a gente já vem trabalhando, subir as 2 correntinhas, e agora nós vamos trabalhar aqui o mesmo ponto que nós trabalhamos aqui na perninha, tá? Para fazer a cintura. Então, você vai fazer o primeiro ponto alto pegando por fora da peça, e laçando esse ponto alto junto, fazendo outro ponto alto dentro dele, e o outro por dentro da peça. Então, em um você passa por fora da peça, no seguinte você passa por dentro. Dessa forma, nós vamos seguir repetindo esse processo até finalizarmos essa carreira aqui. Finalizou a carreira, vamos fazer o acabamento e arrematar aqui o nosso fio. Finalizei aqui, ó, fiz o último ponto desse acabamento, cortei o meu fio e agora eu vou fazer o fechamento aqui, simulando a alcinha do ponto. Então, eu passo a minha agulha aqui, ó, na alcinha do primeiro ponto, levo lá pra trás o meu fio e venho aqui por cima no último ponto e levo lá pra dentro. Dessa forma, simulou a alcinha, ficou aqui o acabamento invisível. Agora, eu vou passar aqui esse fio por dentro dos pontos. Vou fazer um nozinho aqui, pegando em uma alcinha. Só para poder reforçar esse acabamento. E aqui eu vou cortar e queimar a pontinha para poder prender. Então, eu corto aqui o meu fio, deixando uma pequena pontinha. Venho com o isqueiro aqui com muito cuidado para não queimar a peça. Queimo só essa pontinha aqui e prendo ali, ó. Ela vai pregar e arrematar. Aqui eu já marquei, tá? Você vai marcar 5,5 centímetros de cada lado da sua peça. E aqui, ó, você vai fazer a aba nessa parte aqui, tá? Então, marca aqui os 5,5 centímetros, na minha sobrou 11 centímetros aqui no meio, e nessa parte aqui nós vamos fazer a nossa aba. Sempre conta, tá? Os pontos, o meu aqui deu 12 pontos de cada lado. Sempre conta esses pontos aqui para ficar a mesma quantidade de pontos de cada lado. E aí, você marca aqui e vamos fazer pontos altos. Então, aqui, ó, no primeiro marcador, vou pôr a pontinha do meu fio ali por dentro, deixo uma pontinha para fazer o arremate depois, o acabamento, tá? Retiro esse marcador, laço o meu fio, venho aqui no pontinho que estava o meu marcador e vou simular o primeiro ponto alto. Faço uma correntinha, tenho o primeiro ponto alto. Nos demais pontos, um ponto alto para cada ponto aqui da base, até chegarmos lá no outro marcador. Chegou aqui no marcador, retiro, faço o último ponto. E aí, eu vou virar a minha peça para a esquerda. Sempre você vai virar para a esquerda, tá? Não precisa fazer correntinha para virar, porque o primeiro ponto alto aqui, na próxima carreira, nós vamos simular também. Então, você vai voltar aqui na alcinha do último ponto alto da carreira anterior, laça o seu fio, fecha as 2 alcinhas como se fosse fazer um ponto baixo. Estica um pouco essa alcinha, fecha uma correntinha. Então, você simulou aqui o primeiro ponto alto. E aí, nos demais pontos,
você faz o ponto alto, tá? Vou repetir novamente. Virou a sua peça, vem na alcinha do último ponto, ali da carreira anterior, laça o fio, traz aqui pra frente. Fica com 2 laçadas. Fecha essas 2 laçadas, estica um pouquinho, fecha a correntinha. E aí, dessa forma, você vai repetindo sempre que você for fazer a virada aqui. Você vai fazer carreiras de vai e volta até ter um total de 9 centímetros aqui da nossa aba, tá? Eu vou finalizar aqui e volto a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizei aqui os 9 centímetros de subida aqui da minha aba. Se você quiser fazer maior, é só subir mais carreirinhas aqui, tá? Aqui no meu deu 10 carreiras aqui de pontos altos. Agora, nós vamos virar a nossa peça da mesma forma que a gente já vem trabalhando, sem fazer correntinhas. E aqui vamos fazer o primeiro ponto alto simulado, como a gente vem fazendo, ó. Faz um ponto baixo, sobe uma correntinha, fecha o primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 4 pontos altos aqui. Fez os 4 pontos altos, vira a peça novamente, e aí repete o mesmo processo, agora aqui com 5 pontos, né? Que é o primeiro simulado aqui, mais os 4 pontos altos. Aqui, nós já demos início à alça aqui da nossa peça. Nós vamos subir aqui 20 centímetros de alça. O último ponto é sempre pegando aqui, ó, nas 2 alcinhas lá do ponto alto, o primeiro ponto alto que a gente faz simulado, tá? Nós vamos subir aqui 20 centímetros de comprimento de alça e depois nós vamos começar a trabalhar de uma forma que vamos deixar o espaço para poder passar o botão aqui para prender a alça, tá? Então, primeiro você sobe 20 centímetros de comprimento, o restante vai ser com o formato que deixa o espacinho para poder passar o botão. Eu vou passar aqui, vou fazer aqui os 20 centímetros e volto pra gente poder finalizar aqui essa alça. Finalizei aqui os 20 centímetros da alça. Agora, nós vamos fazer aqui os espaços para poder encaixar o botão, para fazer o fecho, né? Então, nós vamos virar aqui. Faz o primeiro ponto alto aqui, simulando, ó. Faz 2 correntinhas. Pula 1, 2, 3 pontos. E faz uma correntinha, um ponto alto aqui no final. Ó, fica dessa forma. Viro a minha peça e aqui eu vou trabalhar de novo uma carreira toda de ponto alto. Então, faço o primeiro ponto alto, 3 pontos altos dentro desse espaço aqui da correntinha. E um ponto alto aqui no último ponto. Ó, vai ficar dessa forma. E aqui você vai fazer quantos espacinhos para botões você desejar, tá? Eu vou fazer 3 aqui para poder ter 3 regulagens de tamanho. Aí, aqui eu viro a minha peça e repito o processo. Simulo o primeiro ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos, no último ponto aqui, eu faço um ponto alto. Viro a minha peça, simulo aqui o primeiro ponto alto. Dentro das correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. Um, 2 e 3. No último espaço aqui, eu faço um ponto alto.
viro a minha peça. Finalizei aqui. Vou cortar o meu fio. Deixo uma pontinha aqui pra poder fazer o acabamento. Fica dessa forma. Vou repetir o mesmo processo aqui desse outro lado, tá? Vou contar aqui 5 pontos, subir os pontos altos, faz o acabamento ali pro botão e depois arremato. Vou finalizar aqui a outra alça e volto pra gente dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizei ali as alças, ó, e o acabamento. Agora, eu vou costurar aqui os botões. Eu queria um botão um pouquinho maior e de outra cor, mas esse é o que eu tenho aqui, então eu vou estar utilizando ele pra fazer a costura aqui com vocês. E eu tô costurando ele bem no nível aqui, ó, bem na mesma medida aqui da abinha, tá? E é uma costura bem simples, eu vou posicionar ele aqui onde eu quero fazer essa costura. Passo a agulha aqui pelo meu fio, saio no primeiro espacinho, tô costurando com fio de nylon invisível, tá? Você acha aí nos armarinhos como linha invisível. Volto no espacinho aqui de baixo, eu vou fazer essa costura em X. Então, eu vou fazer primeiro todas as voltas desse lado e depois todas as voltas desse outro lado. E aqui eu repito entre 4 ou 5 voltas para cada lado, para que fique bem firme aqui esse botão. Terminei o primeiro lado, eu vou subir aqui para sair no próximo. E vou repetir o mesmo processo. E aqui é só fazer o acabamento. Passo aqui. Antes de puxar a minha agulha, eu vou fazer aqui 4 voltas na ponta da agulha. Puxo. E já vai estar com o nó ali arrematado. Só cortar. E pronto, finalizou. Aqui é só passar esse botão aqui, ó, na peça. E aí, você pode prender tanto assim retinho, quanto em formato de X. Fica dessa forma. E aqui, finalizou o seu macacãozinho, ou jardineira, tá? Como você preferir chamar aí. Você pode personalizar da forma que você quiser, ó. Esse daqui, por exemplo, eu fiz no fio Midas, fiz um tamanho RN, tá? Personalizei aqui com esse personagem, né? Eu utilizei menos de um rolo desse de 250 gramas do fio opaco, olha só o tanto que sobrou.
Personalize da forma que você desejar, ou você pode deixar assim lisinho mesmo, pode fazer em outras cores, tá? Fica muito fofinho, fica um toque muito gostoso na pele do bebê, porque o fio opaque, ele tem esse toque meio aveludado, esse toque macio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já peço para você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui, tá bom? Quando fizer a sua peça, faz uma foto ou um vídeo bem bonito, marca a gente lá no Instagram, vou estar deixando aqui o arroba @FischerFios e @SouLariCristina. Marca a gente lá que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através aqui dos tutoriais, tá? Qualquer dúvida que tiverem também podem estar deixando nos comentários, que a gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês. Podem me chamar também lá no Instagram, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês também, tá? Um beijão e até a próxima aula!